muitas vezes a gente acredita que o empreendedor, o empresário, ele que cria a solução, ele que cria o produto. Na verdade, quem cria a solução é o cliente. Quando a gente tem um propósito muito claro, o não vai nos parar. Ser contratado como pessoa jurídica, me colocando na visão do médico, era melhor. Eu não ficava tão amarrado. Seja muito bem-vindo ao Na ProaCast, o podcast sobre negócios para médicos que querem se posicionar com autoridade e crescer tanto no consultório quanto no digital. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para todo médico que deseja empreender, mas que precisa manter os pés no chão. A gente, quando está dentro do consultório, a gente precisa entender sobre gestão, sobre dinheiro, sobre responsabilidade e também o impacto real no empreendedorismo. O meu convidado de hoje é o Dr. Renan Casado. Ele é médico e gestor hospitalar com atuação direta nas principais UPAs do Recife. Além da prática médica, ele é empreendedor com mais de 40 milhões de reais faturados em 2025, liderando negócios na área da saúde. O Renan é fundador da RC Gestão Médica, uma empresa que atua diretamente com hospitais, organizando escala de plantão, fornecimento de médicos e soluções de gestão que resolvem um dos maiores gargalos no sistema da saúde. Ele tem formação em medicina intensiva, o que traz uma visão muito clara de pressão, tomada de decisão e responsabilidade. Renan, seja muito bem-vindo ao Na ProaCast. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje, pessoal. E, assim, que baita apresentação, né? Nossa, tem que estar agora à altura do que foi dito aqui pela minha amiga, tá? Mas estou à disposição e espero contribuir com vocês hoje. Renan, a gente se conheceu aqui em Recife, num evento para médicos, me chamou muita atenção a forma como ele cresceu, não só como médico, mas também como empreendedor, empreendendo com ética, com responsabilidade, e ele enxergou uma oportunidade de mercado mesmo, numa área que até então ele encontrou uma solução que até então não existia. Para mim foi muito inovador quando o Renan falou sobre essa solução do negócio dele, que é a RC Gestão Médica. Renan, me conta como que você percebeu essa necessidade do mercado, porque você trabalhou como gestor em várias UPAs daqui de Recife. Sim. E quando que foi o momento que você diz, olha, eu estou como gestor, eu posso criar o meu negócio e vou empreender nessa área? Foi? Nossa, foi bem peculiar, apesar de que uma coisa que eu gosto muito de falar, repito várias vezes, de forma incansável até, é que muitas vezes a gente acredita que o empreendedor, o empresário, ele que cria a solução, ele que cria o produto. Na verdade, quem cria o produto, na verdade, a solução é o cliente. Caramba, Renan, como assim? Explico. Inclusive, aproveitar e responder sua pergunta na explicação. Já era diretor médico de duas UPAs quando eu comecei a RC. Eu fui diretor médico da UPA Engenho Velho, que fica em Jaboatão, e estava como diretor médico da UPA dos Torrões, que fica na Abdias de Carvalho, aqui no Recife. E durante a minha formação, eu fiz muitos cursos e pós-graduações com modelo híbrido. Então, eu visitava muito São Paulo, né? Nas duas pós-graduações que fiz, eu fiz muitas visitas a São Paulo. Quando eu ia a São Paulo, já como gestor, eu gosto muito de fazer benchmark. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de ir lá no hospital, na UPA, de outra gestão e saber como é que vocês fazem aqui, como é que é o modelo. Nesse momento, eu comecei a entender que no Sul e Sudeste, o médico ele era contratado através do modelo de pessoa jurídica. Ele não era contratado mais como CLT. Isso me chamou muita atenção. Quando eu retornei para cá, comecei a avaliar o mercado e realmente vi que os médicos, na imensa maioria, ainda eram CLT. Como gestor, eu me aprofundei no modelo PJ, eu já tinha empresa, eu tive
Eu assumi a empresa da minha família com 20 anos. Na época eu estava no quinto período da faculdade, meu pai faleceu. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos. Então eu tive que dar conta de terminar o curso de medicina e tocar uma empresa. É uma microempresa. A gente atua aqui no Recife região metropolitana, não tem nada a ver com medicina. A gente faz protetores para cabine de elevador. Então não sei se vocês já viram um acolchoado cinza que bota no elevador de serviço para evitar arranhão, enfim, na hora de fazer mudança. Pronto, o nome da minha empresa é Argus. Essa empresa foi do meu avô, do meu pai, em outros setores, e meu pai pivotou para essa área e aí eu assumi. Então eu passei aí 3 longos anos até me formar médico, estava no quinto, sexto período, quinto na verdade, 3 anos e meio até me formar, sendo estudante de medicina e já tocando uma empresa. Caleja muito a mão, baita desafio, mas eu já entendi um pouco de mercado, principalmente de liderança e gestão de pessoas. E aí foi o que me direcionou para a parte de gestão. E aí, voltando à sua pergunta, nesse momento eu percebi que ser contratado como pessoa jurídica, me colocando na visão do médico, era melhor. Eu não ficava tão amarrado. Eu podia trocar um plantão, eu podia fazer uma viagem, eu não ficava refém ali da minha carga horária. E ainda ganhava mais. Porque na minha visão, e isso é particular, tá? Mas na minha visão, eu perdia muito dinheiro como CLT, porque eu pagava INSS, que para mim, para quem está perto hoje de se aposentar, é uma maravilha. Mas para quem está começando, o modelo é uma pirâmide, então a base paga o topo, sendo que principalmente quem está na área médica, sabe que, graças a Deus, a população tem envelhecido mais. Então lá em cima está começando a largar e a taxa de natalidade está diminuindo. Então quem é que vai pagar essa conta? É reforma tributária atrás da reforma tributária. O FGTS, meu dinheiro está preso lá, nem corrige e só pode sair quando o governo quer. Então isso também me incomodava, aquele dinheiro preso, porque na compra de um imóvel ele sai. Mas tem outros 5 motivos lá, 5 outras causas que podem fazer com que esse dinheiro venha para você. Uma delas é calamidade pública, que é uma maior do que a pandemia, e ninguém pôde sacar FGTS por causa disso. Então, assim, o sistema é muito bruto. Eu já era um crítico do sistema seletista. Então, como médico, eu acharia melhor PJ. Como empregador, é só fazer conta. Eu vou pagar melhor, eu vou remunerar melhor o meu colaborador, e a fatia que fica menor é justamente a fatia de contribuição com impostos, taxas, enfim, obrigações. Então, poxa, é um modelo muito interessante. Lá no Sul e Sudeste já era assim. Quando eu olhei para cá, eu vi que o mercado ainda não era, mas que existia uma janela para o mercado caminhar para isso. Então eu já fazia algumas coordenações, não era diretor, mas era coordenador de alguns hospitais privados, e já existia esse movimento, então eu acabei sendo um catalisador desse movimento. Eu comecei a provocar, ó, vamos contratar por pessoa jurídica, e aí nem pensando em empreender, tá? Zero empreendedorismo. Eu só via como uma solução interessante para o médico, interessante para o hospital, eu como gestor achava maravilhoso. Quando eu comecei a tentar contratar, os médicos diziam, chefe, eu vou ter que contratar um contador, abrir uma empresa, pagar imposto, que baita responsabilidade para dar um plantão. Eu comecei a perder talentos. Eu queria trazer profissional XPTO para trabalhar comigo, tinha fit cultural, sabia se portar, tinha fit com a empresa que eu estava trazendo, com o hospital que eu estava trazendo, e o menino não vinha porque ele não queria abrir um CNPJ. Foi aí que, estudando o modelo Sul e Sudeste, eu percebi que existiam grupos empresariais que eram veículos para poder fazer esse gateway de pagamento, para poder fazer esse payout para o médico. Eu modelei um pouco, mas como eu disse, quem acabou criando a solução, a necessidade foi o cliente. O cliente, o médico, ele narrava para mim, olha, não quero abrir uma empresa porque eu não quero fazer isso, isso e isso. A solução está na minha mão. O hospital dizia, eu quero contratar por PJ. Eu preciso de médico. E eu já estava, aqui isso foi meados de 2019, 2020, eu já estava muito conhecido aqui na região por ser uma pessoa que consegue indicar médicos, conseguia fornecer médicos. Os hospitais me procuravam para dizer, Renan, preciso de um médico para emergência, preciso de um médico para UTI. Eu indicava amigos a troco de nada. E aí eu comecei a juntar as coisas e disse, ó, isso aqui dá um negócio. Eu tenho a dor do cliente hospital, eu tenho a dor do cliente médico. Montei uma empresa na qual eu cadastro os médicos como cotistas, é um modelo B3-like, é um modelo como um acionista da Bolsa de Valores faz. Eu, por exemplo, recebo dividendos das lojas americanas.
Eu consto lá como sócio, mas se outro dia as lojas americanas estavam devendo R$ 1 bilhão. Ninguém veio na minha conta buscar bilhão, até porque bilhão não ia achar. Ao mesmo tempo, se aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um problemão se dever, por exemplo, uma pensão alimentícia. É um baita problema. Se eu, por um acaso, tivesse filho e devesse uma pensão alimentícia, ninguém ia bloquear a conta das lojas americanas lá para pegar minha pensão. Por quê? Porque há uma proteção chamada contrato e acordo de acionistas, na qual eu não tenho responsabilidade administrativa pela empresa. Eu trouxe esse modelo para o modelo de prestação de serviço médico. O médico se acopla, não tem responsabilidade nenhuma, mas o que ele vai fazer é trabalhar e esperar o dinheiro cair na conta, porque a minha empresa vai emitir a nota fiscal, cobrar o hospital, receber o dinheiro, passar para ele o dinheiro já líquido e todos os impostos são pagos por mim e a gente tem ali estrutura jurídica, estrutura administrativa, estrutura contábil, tudo dentro da nossa taxa administrativa. Então o médico já recebe o valor líquido. Então nosso slogan é: você trabalha e vai para a praia. Mas veja, eu não tive essa ideia. Toda essa conjuntura foi trazida a mim pelo potencial que até então não era, pelo potencial cliente chamado médico. Então toda ideia de negócio começa com uma dor. E quem acaba construindo é o cliente, porque o médico chegou para mim e disse: eu não quero me preocupar em pagar imposto, eu não quero me preocupar em abrir empresa, eu não quero ter a responsabilidade de todo mês pagar a mensalidade de um contador, eu não quero resolver a burocracia com o hospital, eu quero trabalhar e receber. Done, tá feito. Eu só fiz pegar a ideia e embalar. Hoje eu entendo que o médico, inclusive, ele é um grande parceiro para a gente, ele não é meu cliente. Ele faz parte do nosso ecossistema, ele é um parceiro, ele é um ser que é muito mais meu sócio do que propriamente meu cliente. A gente, nós, RC e o médico, estamos juntos para prestar serviço. Então, o que é que eu faço para o médico? Eu gero educação continuada, desburocratizo toda a vida dele, forneço emprego para ele com os contratos que temos. Então, meu real cliente é o hospital. Eu vou para o hospital que tem as dificuldades de gestão, e aí eu já vou para o meu outro lado. Como gestor, nossa vida é apagar incêndio. A gente se sente um bombeiro fazendo gestão. Você chega no hospital, você quer ver indicador, você quer ver eventos adversos que ocorreram, você quer melhorar protocolo, você quer olhar para assistência, mas quando você pisa no hospital, a bronca que você tem para resolver é que 2 plantonistas do plantão noturno adoeceram e eu tenho até 7 horas da noite para arrumar 2 plantonistas para dar conta. A bronca que você tem que resolver é que fulano de tal não recebeu meio plantão que fez no dia tal e que o financeiro está cobrando. Você vira um bombeiro, você não consegue fazer gestão. Minha empresa entra para dizer: olha, está faltando 2 médicos acima, tá aqui 2 médicos da nossa equipe com currículo tal, com fit cultural para a tua empresa, coloca eles no plantão, se for do teu interesse, se não for, a gente procura alguém da tua própria escala e coloca dentro. E essa questão de pagamentos é toda resolvida conosco, centralizada na gente. Vai fazer gestão. Então, nosso cliente, na verdade, é o hospital. Mas a ideia surgiu das dores. Então, empreender é achar a solução para as dores. E, normalmente, quem cria o produto e a solução é o cliente. Você falou algo muito interessante na tua trajetória. Primeiro é porque você já tem uma família que já tinha um empreendimento, né? Você já deve ter visto isso e talvez tenha despertado, eu não sei, você entrou no empreendedorismo sem querer, mas já vivia nesse ambiente e foi bem desafiador aos 20 anos, terminando medicina, você fazer um empreendedorismo, e você cuidar de um negócio. E o segundo que você falou, que você fala de solucionar as dores de um cliente, mas você solucionou, sabe por quê? Porque você escutou. E Perfeito. algo que me fez lembrar, porque era uma história que eu escutei, um dono de um aeroporto, ele vez por outra, ele fazia assim, de carregar a mala do cliente Que e legal. ele escutar qual era a experiência do cliente dentro daquele local que ele tinha. E ele fazia as melhorias a partir disso. Então, escutar o cliente, você escutou, você ficou atento a isso e viu uma oportunidade lá em 2019. Eu não sei se você foi buscar isso lá no Rio Grande do Sul, no Sul e Sudeste, quando você estava fazendo a gestão das UPAs daqui, ou se foi algum evento, ou
Como que você foi lá buscar isso? Faz parte dentro da tua rede de capacitação aqui quando você era gestor? Eu gosto muito de fazer benchmark e eu fiz 2 pós-graduações em terapia intensiva e em gestão, que era um modelo híbrido, aulas online e aulas presenciais em São Paulo. E aí, nessas minhas idas a São Paulo, eu aproveitava e idas até, enfim, minha noiva, até, enfim, se vocês perguntarem a ela, ela vai dizer, nossa, Renan, quando a gente viajava a lazer, batia em São Paulo, ele tinha que passar num hospital ou dois para ver como é que a coisa funcionava, para perguntar, se apresentava, ó, porque eu sou médico, eu tô fazendo gestão, queria aprender e tal, ó, tô levando cascudo lá, até inventava umas histórias, ó, tô levando cascudo lá, pô, tô lá no Nordeste, eu não tô sabendo fazer gestão direito, deixa eu aprender aqui com vocês, ó, eu queria saber como é que vocês fazem aqui, como é que é a contratação do médico, como é que vocês bonificam o médico, como é que funciona a remuneração, como é que você motiva o profissional, qual que é o modus operandi que você... Então, assim, eu sempre fui muito perguntador, questionador, e isso ajudou muito, e eu realmente aproveitava qualquer ida ao Sul e Sudeste, mais especificamente São Paulo, porque a gente no Brasil, apesar de, assim, frase do João Adib, da CIMED, dentro do Brasil existem 10 Brasis, pelo menos, né? Mas a gente olha muito para o Sul e Sudeste, mas principalmente para São Paulo, porque existe uma tendência, não é uma verdade absoluta, mas existe uma tendência da inovação encontrar São Paulo antes de encontrar o resto do Brasil. Eu sou recifense, pernambucano, amo o meu estado, sou, enfim, quase que bairrista, digamos assim, porque tudo recifense, né? Nós somos o segundo maior polo médico do Brasil, nós temos a maior avenida em linha reta da América Latina, tudo nosso aqui, as praias mais bonitas, Fernando de Noronha é um monumento, é a 8ª maravilha do mundo, por aí vai. Mas isso é um fato, isso é inegável. Olha, inovação normalmente se inicia no Sul e Sudeste e adentra Brasil afora, e normalmente esse delay é de 5 anos. Então acontece uma coisa lá e está encurtando por causa do mundo e, enfim, da tecnologia que a gente vive hoje. Mas normalmente começa lá. Então eu olhava muito para lá, porque eu pensava, poxa, lá o problema surgiu há mais tempo e a solução já está aqui. Às vezes de problemas que a gente ainda nem descobriu lá em Pernambuco. Então, assim, mais uma vez repito, sou recifense, pernambucano, bairrista, mas isso é um fato, né? Então, eu me permiti beber muito nessa fonte, me ajudou bastante. Tem muita coisa que aqui a gente... Lá vou eu ser bairrista de novo. Tem muita coisa que aqui a gente tá na frente, mas tem outras que realmente eu tento beber na fonte lá de São Paulo, sim. Para o pessoal do Sul e Sudeste e outros estados, essa é uma linguagem bem nossa, recifense, pernambucano. Inclusive tem um slogan, para quem não sabe, é Pernambuco, meu país. Então, assim, Exatamente. não é a gente ser egoísta, nem vaidoso, nem orgulhoso, mas é algo que a gente tem muito valor pelo nosso estado. Só um adendo tá dentro. super no sangue isso, não E critiquem. falando de benchmark, para quem não conhece essa linguagem, benchmark digamos assim, simplificando, é você fazer uma pesquisa de mercado. É um Tá? comparativo. Um comparativo, exatamente. E quando você foi fazer esse comparativo, você fazia com hospitais públicos lá, um hospital particular, você fazia gestão aqui de UPA, porque UPA, né? Isso. E a maioria dos hospitais que você trabalha na RC são hospitais tanto particulares quanto públicos? Sim. Eu fui diretor aqui do ponto de vista de gestão, só para dar um overview. Eu fui diretor médico de várias UPAs aqui, posso até citar quais, e fui também coordenador e gestor de vários serviços privados também. Então eu já trabalhei como gestor no Hospital de Boa Viagem, que que é um hospital de uma rede própria que foi comprado agora recentemente por outro grupo. Eu participei desse M&A. M&A é o Merger and Acquisition, né? O fusão e aquisição. Participei da venda desse serviço. Atuei na Rede DOL, enfim, fazendo coordenação e gestão também. Então, assim, eu tenho uma vivência de gestão tanto privada quanto pública. No público, é interessante a gente fazer essa ressalva, porque a maioria dos colegas, às vezes, não tem essa visão, mas, por incrível que pareça, a gestão pública que eu fiz, que foi de unidades de pronto atendimento e hospitais filantrópicos e voltados para o SUS, ainda se enquadra na privada, por incrível que pareça, apesar de prestar o serviço para o SUS. Eu explico.
Eu nunca fui gestor de uma administração direta. Minto, já fui no Hospital Infantil do Cabo de Santo Agostinho. Lá o hospital era do município e eu era diretor médico. Então, Renan, diretor médico de um hospital público. Hospital Infantil do Cabo de Santo Agostinho. UPAs. As UPAs são unidades públicas pertencentes ao Estado, porém elas são geridas através de um processo licitatório por organizações sociais da saúde, as OSs. Exemplo aqui no Recife, Pernambuco. FGH, que é ligado ao IMIP, Maria Lucinda, que é ligado ao Maria Lucinda, Hospital Tricentenário, a OS Tricentenário, Hospital do Câncer, Gestão, S3 Saúde, S3 Gestão, que inclusive é um OS da Bahia, que faz a gestão aqui da UPA da Imbiribeira. Então, é uma parceria público-privada, já que a OS é privada, e eu, como diretor médico da UPA, estou sendo contratado pela OS, que é privada. Então, assim, é um público-privado ali. Quando a gente traz o olhar do privado, e lá em São Paulo eu ia muito mais no privado, simplesmente pelo fato de que, na minha rota turística ali, na minha rota de atuação, eu não tinha tanto acesso aos hospitais públicos e, por incrível que pareça, o acesso ao hospital privado me era mais fácil que o público. Porque no público, para você conseguir conversar com um gestor, é muito complicado. Você não, às vezes não tem aquela pronta resposta. No privado, quando eu pisava o pé, falava com a recepção e dizia, olha, porque eu quero conversar com um gestor médico, com um diretor médico, eu sou médico também e tal. No privado, na hora, porque para eles, inclusive, já soa como, meu Deus, tem um problema aqui para resolver. Tem um médico, gestor querendo falar comigo, deu bronca aqui. Então ele já ia aflito falar comigo, e quando descobria que era benchmark, dava uma acalmada. Quando descobria que era um menino querendo perguntar uma coisa ou outra e aprender com ele, dava super uma acalmada no coração. Mas eu ia mais para os privados, sim. E trazia esse modelo, muita coisa do privado, a gente tende a implementar no público privado e no SUS também. Por exemplo, uma coisa que aqui a gente está, graças a Deus, começando a crescer, com essa visão, mas que no Sul e Sudeste já é muito comum, é a acreditação dos hospitais públicos. Aqui, por exemplo, a gente está com a Fundação Altino Ventura, a gente está com o Hospital do Idoso, que é a gestão FGH, e isso tende a chegar, porque assim, o SUS não pode ser sinônimo de ineficiência. A gente tem que trazer a qualidade para o SUS também, e a gente está nesse empenho. Então, olhar para o privado é bacana, porque a gente tenta implementar no SUS, dadas as devidas proporções, tudo que a gente tem no privado a gente implementa no SUS de um jeito ou de outro. Né? Viva o SUS! Você tem uma característica que é desbravadora e também de gostar de se comunicar. Sim. Você teve receio de receber os nãos lá do pessoal do Sudeste, quando você de São Paulo, para você? Porque pensando assim, um gestor de hospital vai receber uma pessoa que não conhece, porque você não era conhecido lá para eles. Vai receber, vai contar sobre como que faz a gestão, sobre o negócio. Enfim, como é que foi essa receptividade deles? Por incrível que pareça, foi maravilhosa, foi muito boa. Eu me utilizei também de alguns artifícios. Por exemplo, eu tenho amigos que acabaram fazendo residência em São Paulo. Então eu contactava esses amigos e dizia, olha, você trabalha em qual hospital? Tal hospital. Como é o nome do teu coordenador médico, do teu diretor? Ah, é fulano. Fala para ele que eu vou fazer uma visitinha. Ah, Renan, fala, tá aqui o contato. Então eu tentava chegar referenciado. Mas houveram hospitais que me receberam mesmo sem referência nenhuma. Eu tava próximo, então, poxa, na pós-graduação saía, tinha um hospital próximo, eu ia, conversava. Se eu não conseguisse chegar ao diretor médico, mas eu conversava com o coordenador médico, teve hospital que eu conversei com o médico plantonista. Olha, cara, eu sou um colega médico, poxa, me tira uma dúvida, como é que vocês fazem aqui, como é que tá a remuneração? Quanto é que você ganha, quanto é que era há um ano, quanto é que era há 2 anos. Então, o receio do não, ele, graças a Deus, ele não me incomoda nem me trava. Tem gente que realmente é mais sensível ao não, mas é porque, principalmente, assim, eu que tento desbravar muito, como você falou, eu tenho essa pegada muito comercial, digamos assim. Nos meus negócios são todos assim, eu tento ser a pessoa que ancora, que comunica, que lidera. Se a gente for ligar para o não, se a gente for se abater com o não, machuca muito. Então a gente tem que ser 3 segundos ali, eita, foi não, troca de prateleira e segue, porque senão machuca muito.
Porque são muitos nãos, são diversos nãos. Empreendedorismo no empreendedorismo, na vida, na medicina, dentro de casa, enfim, são muitos. Se a gente se deixa abater, isso pega, machuca muito. Se a gente se deixa realmente atingir pelo não, machuca demais. A minha filosofia sempre foi essa, sabe, assim, de vida mesmo. Então, é como se a gente, não sei se você lembra na palestra, eu gosto muito do Filipenses 4,13, que é tudo posso naquele que me fortalece. Poxa, eu tô pronto eu tô pronto para o extraordinário, eu tô pronto para o sim, mas eu também tô pronto para o não. Pode ser assim também, né? Foco no que a gente controla e segue. Eu penso também dessa mesma forma no sentido de que quando a gente tem um propósito muito claro, o não vai nos parar. E esse propósito é o que vai nos fortalecer, porque a gente no empreendedorismo, na medicina, na vida, a gente vai ter os altos, vai ter os baixos, mas que a gente fique no baixo por pouco tempo, que a gente consiga lá recuperar e dizer o que é que eu posso aprender dentro do que eu estou fazendo, dentro da minha vida. Eu sempre tive esse pensamento também. Embora não seja fácil, pelo menos na minha criação, a gente tinha uma questão de que eu não era uma rejeição, mas eu aprendi a mudar a mentalidade de que para mim não é isso, o não faz parte, né? E eu sempre uso uma frase, você falou de frase, mas eu sempre digo assim, quando eu vou falar com alguém, quando tinha alguma situação anterior, eu digo, o não eu já tenho, eu vou buscar o sim. Perfeito. Vou buscar o sim e tá tudo Perfeito, certo. perfeito, maravilhoso, é isso. O Tá pensamento é tudo esse. certo. Você teve alguma crença no sentido de mentalidade sobre a questão do dinheiro? Porque a gente que é médico, vou falar algo que é um tema bem sensível para os médicos de uma forma geral, sobre dinheiro. O médico tem uma questão de merecimento, que não pode ganhar dinheiro, de que empreender é sujo e não é ético. A gente tem Tem, tanto de gente que fala sobre isso, sobre venda, sobre dinheiro. E que tem gente que se incomoda. tem. Vou te dizer assim, quando eu comecei a fazer esse movimento dentro da minha mentoria, da Proa, dentro do Instagram, alguns médicos se incomodaram. Quando eu comecei a falar sobre isso, sobre gestão, sobre negócios, porque eu falava muito sobre a geriatria, sobre a parte técnica que as pessoas... Mas quando eu comecei a falar da parte de negócio, Ah, até amigos meus se se incomodaram. incomodaram. Se incomodaram. E você também teve seu ciclo de amigos. Sim, sim. E me conta assim, se você tinha alguma crença antes de entrar no empreendedorismo sobre a questão de dinheiro, de que não era possível. Enfim, me conta aí sobre a tua mentalidade, que a gente sabe que Claro, a gente vai evoluindo ao longo do tempo. claro, claro. Bom, é um tema que eu vou desconstruir um pouco a sua pergunta, mas no final vai fazer sentido porque a gente junta os pontos. Primeiro, eu vou começar pela parte médica. Existe um preconceito do médico. Existe e eu não gosto de generalizar, Andréa, mas dentro do sistema de ensino médico, dentro das faculdades, a própria faculdade, independente de qual seja, eu me formei na Estadual do Pernambuco, eu me formei na UPE, Também. pronto, mas somos parceiros de faculdade, mas seja uma faculdade privada, seja uma faculdade pública, seja em Pernambuco, seja em São Paulo, eu conheço um bocado, seja no norte do país, seja no centro-oeste, enfim, dentro do âmbito acadêmico, não se fala de dinheiro na área da saúde, principalmente na medicina. É como se fosse um assunto intocado. Como não se fala, perceba, nós fazemos parte de um grupo que passa, o grupo médico que eu estou falando, mas isso, enfim, deriva para qualquer outra área da saúde em si, mas o grupo médico, nós passamos 6 longos anos dentro, respirando o meio acadêmico da medicina, a faculdade de medicina. São 6 anos que você está, de manhã está na faculdade em aula, à tarde está na faculdade em aula, à noite, se não tiver em atividade, plantão, etc., você está estudando. Você está imerso. Como você está imerso, é natural que você se aproprie de todas as características
que permeiam aquela imersão. Não existe falar sobre dinheiro dentro da faculdade. Não se fala. Como é que o médico, mais uma vez, eu não gosto de generalizar, mas entende, isso está no nosso DNA. Se a gente passou 6 anos sem falar de dinheiro associado à nossa profissão, como é que a gente vai se formar entendendo alguma coisa sobre dinheiro ou com a mentalidade certa para ganhar dinheiro? O que não se fala vira tabu. Você está dentro de uma... Você está dentro, por exemplo, de um lar cristão, por exemplo. Você está imerso num lar cristão. As coisas que não se falam, normalmente viram-se tabu. Você está dentro de um lar... E assim, eu não estou criticando aqui. O meu lar foi um lar cristão e é maravilhoso. Mas assim, tem coisas que a gente não fala que a gente acaba aprendendo na vida. E tem coisas que poderiam ser conversadas. E existe todo um trato para isso. O dinheiro para o médico, ele já é um problema. O médico ele já vem natimorto para a questão financeira. A gente já nasce morto para o financeiro. O ponto é esse. Porque são 6 anos em que não se fala sobre isso. Eu não tive uma cadeira de empregabilidade dentro da faculdade. Eu amei meu curso médico, tá? Enfim, faria de novo 500 vezes. Mas vamos começar daí. Então, me diga como. Onde é que a gente vai beber dessa fonte? Se 6 anos da nossa vida é só medicina. É só e somente só medicina. Então, minha mentalidade para dinheiro é igual à da maioria ou de qualquer médico que fez a faculdade de medicina. O que é que foi para mim um ponto de inflexão? Foi o fato de eu ser obrigado a cair de balão dentro do cerne de geração de renda da minha família. Eu adormeci um filho, estudante de medicina, acordei sem o meu pai e tendo que tocar junto com o meu irmão do meio a empresa que nos sustentava. Então foi da noite para o dia eu tenho que entender sobre dinheiro. E mais uma vez, isso caleja e a gente começa a enxergar. O outro ponto que a faculdade também acaba sendo raiz disso é o ponto de que, além de não se falar sobre dinheiro, não se preocupa com ele, o que é diferente. Tem ambientes que não se fala sobre dinheiro, mas todo mundo está preocupado com o futuro, não está? Mas dentro da faculdade de medicina, existe uma máxima, um dogma ali dentro. Por que é que não se fala sobre dinheiro? Porque você não vai precisar, meu filho. Você, médico, é igual a sucesso. Médico vai ganhar dinheiro. Então, para que você está preocupado se ele vai vir? É como se quando a gente pisasse fora dos muros da faculdade, o dinheiro fosse nos achar. E nós temos essa ilusão. Eu lembro que quando eu estava no finalzinho do curso, que eu perguntei a alguns amigos, eu já entendia de mercado, porque como eu tinha empresa, eu já olhava para o dinheiro de outra forma. Poxa, quanto é que você quer trabalhar e quanto que você quer ganhar? E era discrepante. Tinha colega que dizia, eu quero trabalhar 2 vezes na semana e ganhar 60 mil. Eu digo, como? E tinha colega que dizia, irmão, tá louco, a gente vai trabalhar de segunda a sábado e vai ganhar 2 mil. Eu digo, também nem tanto. Então, assim, era complicado, porque não se tinha noção. Então, esse é o primeiro ponto. Então, por que é que o médico, no geral, porque eu não gosto de generalizar, mas generalizando aqui, por que é que o médico ele vem sem esse check, ele vem sem essa habilidade? Porque a faculdade não nos treina para isso, ponto. Tem muita coisa que a gente precisa aprender na faculdade de medicina. Na minha opinião, dava para encaixar empregabilidade e dinheiro em algum lugar, mas ainda não veio na carga horária, então, na grade curricular. Então, esse é o primeiro ponto. Como isso já vem no DNA, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente tem diversos direcionamentos. E aí é que está o ponto. Nossa classe, a classe médica, é uma classe muito forte, é uma classe muito unida, isso é muito bom. Mas a gente não pode ter o pensamento de que só existe um caminho. E aí, nesse ponto, eu sempre fui muito questionador. Isso aí é uma característica minha, agora é Renan. Eu sempre me questionei muito. Eu sempre me questionei, principalmente, além de me questionar, e questionar a respeito de quê, Renan? Eu preciso mesmo seguir esse caminho.
eu preciso mesmo ir por ali, tá todo mundo indo por ali. Será que é o melhor mesmo ou será que é um efeito manada? Eu sempre me questionei muito com relação a isso. Por exemplo, dentro do internato médico era comum o pessoal terminar as coisas e ir embora. E apesar das minhas múltiplas tarefas e afazeres relacionados à empresa, eu sempre tentava dar um over delivery ali, eu sempre tentava entregar mais um pouco, ficar mais para um procedimento, pegar um acesso, fazer um procedimento, porque eu entendia que quando eu me formasse eu não ia ter aquela oportunidade. E pouca gente se preocupava com isso. Então eu sempre fui muito questionador. E dentro da medicina, fora dos muros da faculdade, existe uma máxima também. Você vai se formar, você vai entrar na residência, você vai terminar a sua especialização e você vai trabalhar no mercado de trabalho conforme a sua especialidade, vai buscar um concurso, vai fazer esse concurso e você vai viver assim. E vai ser isso. E você vai até o fim, porque o concurso vai lhe dar estabilidade, o seu RQE vai lhe dar estabilidade e você vai viver daquilo para o resto da vida, vai viver bem, porque médico ganha bem, e no final da vida você está garantido. E sua vida é essa. É como um filme que tem início, meio e fim, já catalogado, é aquilo, ponto final e acabou. E esse é o soft. Esse é o caminho padrão, é o caminho que é traçado de forma confortável por todo mundo. Ó, se você fizer isso, é sem erro. Se fizer isso, é sem erro. E aí lá vai o Renan questionador, tá? E aí é muito de mentalidade também, e era a minha. Certo. Mas veja só. Eu tenho um pai de um amigo meu, isso é verdade, tá? Não vou dizer não, mas tem um pai de um amigo meu que tem a 5ª série. E o cara anda de Land Rover. E o cara é dono de um restaurante, disso, daquilo, outro, mas assim, o negócio pouco importa. E o cara tem lancha, o cara anda de Land Rover, o cara anda de primeira classe, de classe executiva. Quando é que isso chega pra mim? Porque eu não sou médico, eu não salvo vidas. Quando é que isso chega pra mim? Renan, mas isso é uma visão muito dinheirista. Eu chamo de ambição. Você chama como quiser. Eu não tenho problema com isso. É isso. diferente de ganância, É muito pessoal. diferente. Exatamente. Na verdade, a linha é tênue, mas assim, ganância é ganância, ambição é ambição. Ambição é importante, é como uma musculatura. Você tem que estar reforçando. Isso. Então pensei, poxa, mas peraí. Se eu seguir esse caminho, eu quero muito ter uma família, ter filhos, não tenho ainda. Mas eu vou poder me dar o luxo de pegar meu filho nas férias escolares dele e passar 2 meses fora do país, como esse pai de um amigo meu faz? Não. Opa, mas peraí. Eu estudei horrores, mas respeitando aqui, ele tem a 5ª série, mas assim, conhecimento é diferente de estudo. Mas peraí, eu sou altamente chancelado aqui, eu sou médico, sou pós-graduado, tenho várias capacitações, se eu fizer esse caminho do concurso público, disso tudo, eu não vou poder tirar 2 meses de folga e andar de primeira classe, e ter meu barco, e ter meu... Não, mas peraí, pô, mas como? Se eu salvo vidas? Então, aí que bateu... Esse tipo de questionamento é um questionamento que, assim, surgiu naturalmente. E aí eu parei para pensar, mas espera aí. Ainda tem um agravante nisso tudo. Eu vou me aposentar lá, se eu fizer um concurso, eu vou ter a aposentadoria lá do concurso, certo? Mas a que preço? Trabalhando 50 anos da minha vida, 24 horas por semana, num hospital X, fazendo a mesma coisa por 50 anos para ganhar a aposentadoria ali por mais 30 que eu tiver de vida, ou 20, ou 10, ou 15, é um preço muito caro para pagar por muito pouco. Que não vai ser suficiente. Que não vai ser o bastante, eu não vou poder ficar... Aí veja, lá vem a ambição. E o barco não entra em lugar nenhum aqui. Então, assim... E aí vem, eu sou muito frasista, e aí vem uma coisa que eu repito o tempo todo. A meta direciona o esforço. Minha meta era ter uma coisa... Eu sempre quis ser jogador de futebol. Até os 15 anos eu jogava futebol.
E eu parei para ser médico, porque não, ser médico eu parei para estudar para medicina, porque ser médico é uma coisa mais certa. Mas eu via a vida do jogador de futebol e dizia, meu Deus, eu nunca vou ter aquilo ali, mas por quê? Porque o que a gente faz é tão bacana, mas por quê? E aí é que tá. Quando eu percebi que eu precisava de outro caminho, eu estava perto de me formar, olhei para a gestão de uma forma diferente, poxa, uma remuneração melhor e mais contato ali com a parte que eu conseguiria fazer de forma a otimizar fluxos e lidar com mais profissionais para entender qual que era o caminho que eu queria seguir. Eu via a gestão como um oceano azul. Poxa, tem pouco gestor e precisa de muito, então eu vou por aqui, porque a chance de eu atingir o que eu quero, que é atuar com medicina, fazer a diferença na vida de pessoas e ser muito, muito bem remunerado, entenda isso como ambição e não ganância, conflui. Eu vou por aqui. E aí, como gestor, eu vi realmente, eu comecei a ter eu comecei a ter uma remuneração muito maior do que outros colegas. Mas a ambição ainda batia na porta. E aí eu comecei a ver que ser médico é vender hora. E se eu continuar vendendo minha hora pelo mesmo valor, da mesma forma, eu vou ter que continuar vendendo minha hora para poder ser remunerado. Na hora que eu deixar de vender, eu vou deixar de ser remunerado. Então eu comecei a pensar em formas que eu teria de ser remunerado não pela minha hora, mas pelo meu conhecimento e principalmente pela forma que eu conseguiria arquitetar um modelo de remuneração, leia-se um negócio, para que o meu conhecimento seja replicado e seja utilizado de forma que ele consiga voltar para mim desproporcionalmente ao tempo de horas investidas. Tudo isso questionamento. Então a mentalidade era, para eu chegar num resultado diferente, eu preciso seguir um caminho diferente. Quando a gente segue um caminho diferente, é natural, não é porque a pessoa é ruim, porque quer ser o mal, não é porque a pessoa está querendo que você se dê mal, não é, é porque qual que é o natural? A manada está seguindo para um caminho. Dentro da manada que está todo mundo seguindo para um caminho, a gente se sente mais seguro. Quando tem alguém saindo da manada, é natural que quem está lá dentro diga, fulano, não vai. Não faz isso, tu vai se dar mal. Porque tá todo mundo indo para cá. Será que você é o inteligentão que vai se dar bem por aqui? Não vai. E por que é que tu tá indo? Para ganhar mais dinheiro, mas que absurdo. O certo é a gente passar aperreio mesmo e ficar reclamando, porque a gente trabalha muito e ganha pouco. E o certo é a gente ancorar nossa esperança num político, no sistema, no Estado. Porque eles que vão nos salvar. Cara, não quero. E eu respeito quem queira e respeito quem veio me procurar. Vários amigos, Renan, cara, tu é tão inteligente. Cara, tu é tão bom. Faz o caminho normal, faz uma residência e um concurso, garante o teu. E aí a gente entra na escolha para finalizar essa parte, porque eu sei que foi muito tempo, mas eu acho que é importante. Na vida, você sempre, sempre, sempre vai se deparar com a escolha: eu quero segurança ou eu quero liberdade. Eu quero ficar aqui, eu sou um passarinho, eu vou ficar aqui dentro da gaiola, esperando meu dono, que é o Estado, o hospital, o sistema, trazer aqui meu alpiste, que é o meu salário, todo mês, e vou ficar aqui dentro a vida toda, mas é certeza que eu vou ter meu alpiste, ou eu vou estar fora da gaiola voando. Mas dentro da gaiola um gato não me pega, um predador não me pega, mas eu estou dependente aqui do alpiste. É isso aqui, e vai ser isso aqui para a vida toda. Ou você prefere voar e correr o risco, sim, de sofrer qualquer coisa do lado de fora. Entre escolha e liberdade, eu escolho liberdade todas as vezes. Todas as vezes. Mas há quem prefira a segurança. E a vida do empreendedor é uma vida maníaco-depressiva que não é para todo mundo e tá tudo bem. Porque se todo mundo fosse querer ser empreendedor, quem é que ia trabalhar junto comigo? Quem é que eu ia liderar? Se todo mundo quer ser empreendedor. Então isso, em resumo, é muito particular. Mas eu gosto de provocar, porque tem gente que tem o mesmo desejo de liberdade, mas está com medo, está desencorajado, acha que não tem jeito, está conformado. Conformado é adquirir a mesma forma. Mas tem gente que quer estar naquela forma porque se sente seguro e não tem, às vezes, psicológico, às vezes, vontade de viver essa vida maníaco-depressiva, porque você vai dar mais
profunda certeza, a pior das dúvidas, diariamente. Uma coisa vai dar certo, de repente deu errado, temos um problema, não conseguimos resolver, a coisa vai dar errado, apareceu uma coisa nova, vai dar certo. Não é para todo mundo. Mas eu tenho certeza que dentro aqui da manada tem pessoas que querem estar aqui e não têm ferramenta, mas que gostariam de estar aqui. E tem pessoas que querem estar ali. E eu falo manada de forma não pejorativa, tá? Não crítica, mas é um movimento de massas. É a maioria. Chamo manada de maioria. Mas é isso que ocorre. Isso é um ponto. Então, quando a gente fala sobre a relação com o dinheiro, eu gosto sempre de falar. É particular. Se eu me sinto bem ganhando R$ 1.000 por mês e tendo uma vida despreocupada e estando ali, ó, vou trabalhar bem pouquinho porque eu vou ganhar meus R$ 1.000 por mês, abaixo do salário mínimo, porque essa é a vida que eu quero ter, está tudo bem. E não tem que ninguém me criticar. Se eu quero ganhar centenas de milhares de reais por mês e, se preciso for, eu preciso sair do sistema e sair do modus operandi padrão para isso, é uma vontade minha, está tudo bem também. Mas eu gosto de provocar porque tem gente que está fazendo uma coisa que vai levar um caminho que não o agrada simplesmente por seguir a manada. E esse é o maior problema. Falando aqui para o pessoal, para a gente, excelente colocação, mas nem todo mundo vai estar preparado para escutar isso e é importante estar com o coração aberto no sentido de entender que a gente está aqui falando que ambição é muito diferente de ganância. A ambição é você querer crescer e querer ajudar a prosperar. Então, quem aqui não quer crescer, quem não quer prosperar? Ganância é você querer a todo custo dinheiro e independentemente da ética, dos seus valores, a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre crescimento, sobre desejo de liberdade, sobre o que é sucesso para a gente. Para mim, sucesso também é ter liberdade de escolha. Então, e falar assim que seguir um propósito e continuar crescendo, porque eu também sou dessas inquietas. E quando a gente cresce, é como se a gente dissesse assim, o bolo cresceu, não cabe mais na mesma forma. A gente precisa expandir, porque não consegue mais voltar, sabe? E o empreendedorismo traz um pouco disso da gente, dentro do ambiente que a gente se coloca. A gente está nos momentos finais do nosso Na Proacast. E falando do médico que deseja empreender, que tem aquela pessoa que está aqui dentro, que está com medo, mas que gostaria de ter a vida de empreender, de ter liberdade de escolha. Porque todos nós temos PJ, tá? Todos nós somos empresários. Eu não conheço médico que não tenha PJ. Eu não conheço. Ou que tem uma empresa que tome conta, como a RC, que toma conta. Mas nós somos empresários, querendo ou não, a gente tem PJ, tá? Mas aquele que efetivamente deseja empreender no consultório, o consultório é empreendimento. Na educação também, eu digo que eu tenho duas empresas, que é a empresa de educação, em que eu tenho a mentoria PROA, os cursos também, tenho empreendimento no consultório. O que é que ele, por onde ele não deve começar? Vamos lá. E o que é que você daria de conselho? Bom, primeiro, até falando um pouco sobre isso que a gente já citou, quando a gente fala de multiplicar riqueza, a gente tem que focar em multiplicar resultado e em multiplicar impacto na vida das pessoas. Por que é que a RC, hoje, a minha principal empresa, mas por que é que meu grupo faturou mais de 40 milhões de reais somente em 2025? Esse ano a gente passou dos 40 milhões de reais faturados. Porque a gente conseguiu ajudar, a gente conseguiu impactar várias instituições e vários médicos. Então, é sobre impacto. Por onde o empreendedor não deve começar? O empreendedor, o que difere o empreendedor de sucesso do empreendedor que não tem sucesso, e essa relação é 20-80, tá? 80-20. Hoje, enfim, dados de censo demográfico do país e, enfim, dados de empresas que analisam
A quantidade de empresas que é fechada em 5 anos gira em torno de 80% no Brasil. A diferença está no conhecimento. Renan, mas como assim no conhecimento? Se você tem uma ideia, mas você não tem as ferramentas para tirar aquela ideia do papel e executar, você está muito mais suscetível, não quer dizer que você vai fracassar, mas você está muito mais suscetível ao fracasso. É muito mais fácil para mim abrir um negócio hoje e fazer com que ele dê certo do que uma pessoa que nunca empreendeu. Mas quais as habilidades? Primeira habilidade de todas, você tem que saber identificar problemas reais. Segundo, você precisa entender a pessoa, o ser humano que tem aquele problema. Então o empreendimento começa com isso. Ah, Renan, fala para dono de clínica? Falo. Se você pensa em abrir uma clínica para, por exemplo, fazer procedimento de desencravar a unha. Pronto, sua clínica vai somente desencravar a unha. Você sabe qual que é a dor daquela pessoa que está com a unha encravada? Para onde é que ela vai? Será que ela procuraria uma clínica ou ela procuraria uma emergência? Opa, ó, minha clínica perdendo espaço. Certo, isso é uma possibilidade. Deixa eu ir lá ver quem tem um problema. Quem tem um problema procuraria uma clínica? Sim ou não? Se a resposta for não, 10 pessoas, as 10 disseram não, você pode querer montar sua clínica de desencravamento de unha no melhor local do Recife, com a melhor estrutura e os melhores profissionais. Eu não estou banalizando aqui a unha encravada, tá? Estou trazendo um exemplo. Que não vai dar certo. Por quê? Porque não tem público, não tem mercado. Então, primeiro de tudo, você tem que olhar para o mercado, para o público e a solução que o público quer. Se você não fizer isso, você pode montar a melhor clínica com os melhores especialistas. Você tem fellow na França. Não vai prosperar. Então, primeiro, entender o mercado. Segundo, como é que eu vou trazer esse cliente para mim? Veja que eu não falei de medicina ainda. Como é que eu vou trazer esse cliente para mim? Quais os canais de distribuição da minha solução? Ele vai vir pela internet, ele vai vir com mídia física, ele vai vir por indicação, um conjunto dos três. Como é que esse cliente, como é que eu vou me posicionar no mercado para esse cliente chegar em mim? E qual o tamanho desse mercado? Então, poxa, uma clínica, eu quero empreender no consultório. Certo? Como é que o paciente vai chegar em você e o que é que você faz que atinge o a maior número de pessoas, que consegue ajudar o maior número de pessoas? Então, isso é uma análise que pouca gente, pouco médico principalmente, vai pensar antes de abrir uma clínica. Por quê? O que é que ele pensa? Ah, eu sou cardiologista, eu sou muito bom, eu vou abrir minha clínica no melhor local daqui e eu vou ter muito paciente. Sinto lhe informar. Não vai. Porque é que hoje o médico titulado, excelente, maravilhoso, está perdendo espaço para a meninada que não tem uma formação tão sólida. Porque ele não está olhando para isso aqui que eu falei, que é básico. Então um menino, às vezes, eu falo menino, mas assim, um médico, às vezes, com uma bagagem menor do ponto de vista técnico, mas que tem um olhar para o mercado diferenciado, ele se posiciona, ele gera branding, ele gera valor, ele fala não que é cardiologista, mas que ele resolve. Se você está sentindo palpitação, você treina, você faz mais de 150 minutos de atividade física por semana, você gosta de correr, você precisa de um acompanhamento cardiológico. Ele sabe impactar e gerar dor. Poxa, ó, tem tanto, ele consegue vender, seja pela dor, seja por outros atrativos, mas ele consegue gerar um interesse do cliente e ter um canal de distribuição mais forte que o seu. A pergunta que eu gosto de fazer para quem está começando a empreender é o seguinte: conhece uma hamburgueria boa aqui no Recife? Poxa, conheço. Conhece uma hamburgueria muito boa, de esquina assim, tipo de bairro? Poxa, conheço. O hambúrguer é bom? É. É melhor que o da McDonald's? Pô, Renan, dá de 1000. E por que é que a McDonald's é a McDonald's? Distribuição de solução. Não é o melhor que vence. É o mais conhecido. É o mais procurado. É quem mais impacta. Então, por onde não começar, na minha opinião, porque eu poderia passar o dia falando sobre isso, mas por onde não começar? Não comece sem conhecer, sem conhecimento, sem conhecer o mercado que você está entrando.
não comece sem ter conhecimento sobre o que você precisa para ter sucesso. Continha de padaria. Para que minha clínica seja minimamente aceitável para o meu padrão, para a minha meta, eu preciso atender 100 pacientes por semana, o que dá 400 pacientes por mês. Como é que eu vou fazer para dar conta dos 100 pacientes? Eu vou atender de segunda a sexta, tais horários. E como é que eu vou atrair 100 pacientes por semana? Eita, não pensei nisso, eu só vou abrir a clínica, investir e sentar lá no consultório. E vai achar que dá certo. É o contrário. Primeiro você tem que, inclusive, se posicionar para ter uma agenda cheia. Depois você vai investindo. Hoje só o que a gente tem são soluções de... você aluga um espaço no consultório. Lota a sua agenda antes de começar a empreender. Empreender já é isso. Antes de abrir sua clínica, de montar um baita consultório, comece a distribuir sua solução e a entender a dor do seu público. Depois, gradativamente, você vai aumentando o nível de investimento. Essa é a sugestão que eu dou. Não comece de trás para frente. A maioria pensa que primeiro eu preciso ter uma clínica no melhor local, para depois é que, eita, não deu certo, aí é que eu vou me posicionar no digital. Está errado, é o contrário. Então, não comece sem conhecimento. Sem conhecimento na parte empreendedora do negócio. A parte técnica, eu garanto que você já tem bastante. Uma verdadeira aula aqui que o Renan trouxe. Você que está escutando aqui o Na ProaCast, toma uma decisão a partir dessas conversas que a gente teve. Se precisar escutar mais de uma vez, escuta. Se inscreve no nosso canal, dá 5 estrelas também para você não perder nenhum episódio, porque a gente fala de habilidades além do conhecimento que você já tem, que é o conhecimento técnico. Isso a gente já teve na faculdade e para a gente poder se destacar, precisa ir muito além. A gente sabe que somente conhecimento técnico não vai chegar às pessoas, isso é muito real, que o mais conhecido pode sim vencer o melhor. Eu não estou dizendo que eu sou um médico que sou bom e não vou entrar na rede social porque eu sou o melhor, né? Mas justamente porque a gente é bom, que a gente precisa estar nesses espaços, que a gente precisa estar tendo esses conhecimentos. Uma sugestão que eu dou para quem está nos escutando é: esteja nesses ambientes, escute podcast, faça esse movimento, porque se você de verdade você quer não ficar só dependendo da sua hora, somente do CLT, você quer crescer no consultório, você quer crescer onde você estiver, que faz sentido para você, você precisa estar nesses ambientes que vai além da medicina. Então, isso é um exercício diário. E, Renan, muito obrigada pela tua contribuição. Passaria aqui horas aprendendo sobre a tua jornada, sobre o que fazer, o que a gente não deve fazer. Claro que cada um tem uma individualidade e cada negócio ele é visto de uma maneira diferente, mas queria deixar aqui o meu muito obrigada e dizer para você assim, onde que o pessoal pode lhe encontrar, pode encontrar a RC na rede social para você deixar o seu contato e uma última mensagem para quem está nos escutando, para a gente poder se despedir aí do Na ProaCast. Claro. Bom, eu estou no Instagram com @RenanCasado. É fácil, o sobrenome ninguém esquece, né? A RC é @RC Gestão Médica. Tá? E um recado que eu dou, né? Como eu disse, eu sou muito frasista, tá? Eu vou repetir uma frase que, assim, eu falei aqui no podcast e gosto muito e acho que sintetiza aqui o que a gente quer passar. Pessoal, a meta direciona o esforço. Esforço sem meta e meta compatível com o que você quer para a sua vida é esforço desperdiçado. E a vida passa assim. Então, por favor, definam metas que sejam enriquecedoras para você, que façam sentido para você. Não é para o vizinho, não é para o colega, é para você. E aí direcione seu esforço para que você alcance essa meta, tá? Beijo no coração. É isso, então a gente encerra aqui o Na ProaCast com essa mensagem. Então, volta na mensagem, escuta de novo, escreve para você tomar uma decisão sobre o que você quer para a sua vida, estabelecer metas. Muito obrigada por escutar o episódio até o final e eu te vejo nos próximos episódios do Na ProaCast.